Graça e paz, irmãos. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia. Lá em João, capítulo 4. Vou estar lendo do versículo 20 ao 24. João 4, 20 ao 24. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos aqui neste lugar, Senhor Deus, nesta hora, Pai amado, servindo, entregando tudo, crendo, Pai amado, que o Senhor é a fonte de toda a revelação verdadeira, de toda a luz que ilumina os nossos caminhos, e que é o Senhor, Pai, que nos capacita em toda boa obra, a fim de frutificarmos para a Tua glória. Então, Pai, toma em Tuas mãos as nossas vidas, abre o nosso entendimento, Senhor, e fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua palavra. Nós não estamos aqui, Pai amado, para ouvir palavras de sabedoria humana, mas sim, Pai, da sabedoria que vem do Senhor, da revelação que vem do Teu Santo Espírito em nós, para sermos edificados, para sermos, ó Pai amado, edificados. Que nós venhamos crescer na fé e assim, Pai, adorar o Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade, como nós lemos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui, irmãos, para falar ainda sobre a obediência, que é algo que nós falamos aqui e temos falado nesses dias. O Senhor tem ministrado a nós, e nós temos vivido experiências que, junto com o estudo, com aquilo que o Senhor tem falado conosco, nos trazem o entendimento, nos trazem a preparação, para que quando vem a prova, quando vem ali a oportunidade, nós saibamos realmente o que fazer e o que esperar depois de fazer isso, depois de obedecer à voz do Senhor. Nesse texto que nós lemos, o Senhor ele fala sobre os verdadeiros adoradores. Nós temos ali uma conversa, da mulher samaritana a respeito do lugar onde se deve adorar o Senhor. E o Senhor ele diz aqui nesse texto que, ainda que ele pondere alguns pontos ali sobre a salvação que vem dos judeus, sobre conhecer aquele a quem nós adoramos, a ênfase aqui está nesse no entanto. No entanto, o Senhor ele disse ali, está chegando a hora e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que isso significa para nós, irmãos? Que não há um lugar determinado, único, fixo nessa terra para nós adorarmos ao Senhor hoje. Não há um único lugar. Mas pode ser qualquer lugar. Porque agora o que determina o local da adoração não é o local do templo físico, não é o local onde ali foi construído o templo de Salomão. Não. O lugar da adoração ele é determinado do local onde você está. Porque agora você, que nasceu de novo, é o templo do Espírito Santo. Então aonde você está é um local onde pode acontecer a adoração. É ali, aonde você está. E a verdadeira adoração
que nós lemos aqui, que é em espírito, é necessário nascer de novo. Né? O Senhor Jesus ele diz lá em João 3, inclusive, né? Se a gente voltar aqui um capítulo, né? Nós voltarmos aqui na Bíblia, um capítulo, ele vai falar sobre o novo nascimento. Nós podemos até, volta um pouquinho aí, no capítulo 3, João, capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos, né? Então é uma passagem muito conhecida, né? Que diz assim, capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então é necessário nascer de novo. Versículo 4. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? E disse Jesus: Você é mestre em Israel e não sabe, não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, ao não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Olha, irmãos, que bênção, né? Essa palavra vem falar comigo aqui agora, nesse momento. Que o Senhor está falando para nós é que quando nós escolhemos o caminho da obediência, nós não temos do que se envergonhar. Então nós nos aproximamos do Senhor, nós nos aproximamos com Ele. E ao fazermos isso, nós somos cada vez mais livres. Livres como filhos. Nós aprendemos mais sobre o amor de Deus verdadeiro. É importante nós colocarmos essa palavra em tudo que nós temos ouvido e tudo que nós fazemos, irmãos. O verdadeiro. Porque existe o falso e o verdadeiro. Existe a falsa adoração e a verdadeira adoração. Existe o falso amor e o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor de nós para com Deus, ele se expressa não somente por aquilo que nós falamos, mas principalmente por aquilo que nós fazemos. A maior expressão do nosso amor a Deus é a nossa obediência, como nós temos ministrado. E esse texto vem dizer isso para nós, que se nós praticamos as obras da luz, se nós praticamos a verdade, nós vamos para a luz, porque nós não temos do que nos envergonhar. Agora, se nós praticamos obras más, nós nos afastamos, porque nós temos vergonha do Senhor, como foi com Adão e Eva ali. Quando eles desobedeceram, eles fugiram da presença do Senhor, eles estavam com vergonha.
Então, que isso venha para nós, irmãos. Primeiro, para nós sermos verdadeiros adoradores, é necessário adorarmos o Pai em espírito. É necessário nascer de novo. É necessário olhar para a cruz, para aquele que foi levantado, né? O Senhor Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente, Jesus, o Senhor, ele foi levantado na cruz. Então quem olha para a cruz, quem recebe o presente que ele nos deu, nasce de novo. Quem o recebe como Senhor e Salvador de sua vida, a Bíblia fala lá em Romanos 10, se você crer com o coração e confessar com a boca, você será salvo. Então é necessário nascer de novo. Quem nasce da carne é carne. Todos nós nascemos, né, das nossas mães. Nascemos da carne, somos humanos. Mas para nascer de novo, você precisa realmente ter um encontro com Jesus. Porque só o Espírito Santo pode fazer essa obra, esse novo nascimento em nós. Então nós todos aqui, né, eu creio que passamos por essa experiência, né, graças a Deus, o Senhor nos encontrou, a luz do Senhor nos encontrou, nós nos entregamos a Ele. E então começa a nossa caminhada, começa então o bom combate. Como Paulo lhe disse ali, quando ele estava terminando ali a sua vida, combati o bom combate. Então, irmãos, nós começamos o bom combate, nós nascemos de novo. Então nós começamos uma jornada. E essa jornada ela vai ser determinada para nós de acordo com a nossa obediência ao longo do caminho. É o processo de santificação. E isso que nós precisamos entender aqui e enfatizar sobre a verdadeira adoração. Que os verdadeiros adoradores, eles não são apenas aqueles que ouvem a palavra de Deus. Não são apenas os ouvintes, mas sim aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Os verdadeiros adoradores são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Nós falamos do exemplo de Abraão, o pastor Jonas ministrou na terça, falando um pouquinho ali também de Jó. Todos esses foram submetidos a provas pelo próprio Deus. Mas a prova que o Senhor nos submete não é para nos destruir, mas sim para nos promover, para nos dar crescimento, para nos abençoar, para nos revelar coisas novas, coisas grandes e firmes que nós não sabemos. É uma escolha individual, irmãos, a obediência ou a desobediência. A obediência que nos leva a uma vida abençoada e feliz, e a desobediência que nos conduz a uma vida ou a uma consequência de choro, de tristeza, de destruição. Mateus capítulo 7, 24 e 25 diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aleluia. Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse é o culto que nós oferecemos a Deus. Essa é a adoração que nós podemos oferecer ao Pai em qualquer lugar. Não tem dia, não tem hora, não tem local. Mas aonde nós estamos, aonde nós podemos estar ali para ser luz, para ser ali uma bênção, uma pessoa que ouve a palavra de Deus e que obedece, que pratica, ali você estará oferecendo a verdadeira adoração ao Pai, o culto racional. E é nesse momento, irmãos, que acontece o milagre. É quando nós obedecemos que o Senhor ele se revela de uma maneira nova para nós. Cada vez que nós temos oportunidade, diante de uma circunstância, diante de uma pessoa, de praticar a palavra de Deus, de praticar o verdadeiro amor, ou de desobedecer, é ali que nós somos provados para que algo em nossas vidas aconteça. Ou uma revelação do Senhor que vai nos dar um crescimento, uma edificação espiritual, um patamar novo, uma bênção, um milagre, uma transformação dentro de nós. Ou um tropeço, uma queda, um pecado que nos leva, graças a Deus, nós temos o caminho do arrependimento e da confissão. Mas e aqueles que endurecem o coração? Nós vemos, nós testemunhamos que as consequências são muito, muito, muito tristes. Então a obediência, irmãos, é algo que o Senhor está nos
nos colocando diante sempre, desde o início, desde o momento em que nós nascemos de novo. Nós estamos sendo provados, estamos sendo submetidos a provas, estamos sendo ensinados na palavra. O Senhor tem se apresentado para falar e para ensinar. Quando Marta e Maria, naquela passagem do Evangelho, estavam ali na casa, e Jesus estava na casa deles, e ele estava sentado ali ensinando, e Maria estava ali ouvindo a palavra dele, e Marta ali ocupada com várias outras coisas, com boas intenções, querendo servir o melhor para o Senhor. E às vezes, irmãos, nós nos apegamos a essa justificativa, né, para negligenciar ali o estudo da palavra, a oração, o devocional, porque nós estamos fazendo coisas para o Senhor, estamos preparando o louvor, estamos servindo, fazendo, mas o Senhor ali, ele diz ali claramente que Maria escolheu a melhor parte. Então a prioridade de nós, irmãos, é ouvir a palavra de Deus, é dedicar tempo de qualidade para que a gente possa estudar a palavra, observá-la atentamente, rever os cultos. Nós temos tanta ferramenta hoje. Eu mesmo, eu uso muito o YouTube para rever alguns cultos, para lembrar daquilo que o pastor ministrou, às vezes fazer uma anotação. É isso, é um empenho, é uma dedicação que eu e você podemos ter, que vai nos ajudar muito em ouvir a palavra de Deus. E então entender que a palavra, ela vai nos alimentar e nos capacitar para fazer todas as demais coisas. Nós temos coisas a fazer, nós precisamos fazer muitas coisas. Mas se o Senhor está falando conosco, se você está no culto ouvindo a palavra, coloque isso como a maior prioridade de todas. Não se distraia por nada, não tente fazer coisas na hora que Deus está falando com você. Porque aquela palavra vai fazer toda a diferença na sua vida. Mas não só o ouvir. Ouvir é a primeira parte. Sem essa primeira parte não tem como ter a segunda. Mas a primeira parte é importante, mas ela não se sustenta sozinha. Vem a segunda parte, que é então a obediência. Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28, diz assim: Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Vocês estão vendo, irmãos, como nós somos levados pelas emoções? Às vezes você vê essa mulher aqui, ela pegou e falou ali: olha, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Nós colocamos e projetamos as coisas no nosso ponto de vista. A gente tem a nossa opinião sobre o que é ser abençoado, sobre o que é a vontade de Deus, sobre o que é o amor. Nós temos as nossas opiniões. Mas o que nós precisamos, irmãos, é entender o que Deus ele diz a respeito de todas essas coisas. Você vê, essa mulher aqui, ela falou algo, talvez esperando que o Senhor ia agradecer o elogio. Ali foi, né, o lisonjeio ali. Mas não, o Senhor revelou a ela a verdade. A verdade é que feliz, bem-aventurada não é apenas Maria, que foi ali visitada por um anjo e escolhida por Deus para dar a luz a ele. Só que muitos de nós colocamos que feliz e bem-aventurada é só ela. E muitos, inclusive, a adoram. Mas o que o próprio Senhor Jesus ele diz aqui, ele desvia totalmente o foco do ser humano ali, de que a bênção está concentrada em uma pessoa que nasceu da carne. Ali, não. Ele diz que felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. E isso está para todos nós. Todos nós temos a oportunidade de estar dentro desse grupo. Todos nós temos essa oportunidade e está igual para nós todos. Todos nós. Marta tinha a mesma oportunidade que Maria para ouvir a palavra de Deus ali. Mas a escolha de uma foi se ocupar com outras coisas. A da outra foi de ouvir a palavra de Deus. Agora eu te pergunto, Jesus amava mais Maria do que Marta ou Lázaro? Jesus ama mais a mim ou a você? Ele ama a nós todos. Mas é a maneira como nós respondemos. É aquilo que nós escolhemos. É o que determina se nós seremos felizes, bem-aventurados ou não. Em nome de Jesus. Hebreus capítulo 10, para a gente concluir e entender essa palavra que ela é tão forte, irmãos. Lá em Samuel também é dito, o melhor é obedecer do que o sacrificar.
né, que a obediência fala muito mais ao nosso respeito e do nosso amor para Deus do que qualquer declaração de amor que a gente possa fazer, qualquer música que a gente possa cantar. A maior expressão do nosso amor a Deus, irmãos, é guardar os seus mandamentos, é obedecer a tua palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 5, diz assim: por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Então, irmãos, a verdadeira adoração é a nossa oferta. É ofertar o nosso corpo, os nossos membros para serem instrumentos de justiça, para praticarmos a palavra, para estendermos a mão e abençoar. Abençoar, ajudar, ensinar, dedicar a nossa vida, irmãos. Quantas e quantas pessoas não poderiam estar aqui, ou podem estar em vários outros momentos em que nós nos reunimos aqui para ouvir a palavra de Deus e para orar pelos outros, para dedicar nossa vida, para interceder, para gastar tempo aqui para orar pelos outros. Quantos não poderiam estar fazendo isso? Quantos de nós não podemos fazer isso? Mas isso, irmãos, é algo individual. O Senhor, Ele quer falar com todos. O Senhor, Ele quer ensinar o caminho para todos. O Senhor quer que todos nós sejamos felizes. Mas o caminho da verdadeira felicidade, volto a falar sempre, a verdadeira, porque também existe a falsa felicidade. A verdadeira felicidade, o próprio Senhor Jesus acabou de dizer para nós aqui, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. O Senhor tem falado constantemente conosco, ao longo da história. Quando eu falo conosco, eu falo com o ser humano. Isaías 1 fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas nós muitas vezes, irmãos, nós desobedecemos, praticamos o pecado e queremos compensar fazendo sacrifícios, né? O que o Senhor, Ele espera de nós e o que Ele deseja como verdadeira adoração não é, sabe, fogos de artifícios, você se desdobrar em 30 para compensar algo, para fazer as coisas para Deus, mas quando vem ali um momento da obediência em seguir o caminho da santidade, ou o caminho do pecado e do prazer temporário que esse mundo oferece, a gente se dá ao pecado. Não adianta você querer comprar o Senhor com dízimos e ofertas, depois de você sair daqui e se encontrar ali com alguém e fazer o que não deve, em adulterar, em mentir, em se corromper, em bater, em violentar. Não adianta nada você comprar, você não vai comprar o Senhor com suas ofertas, com seu dinheiro, com seu tempo. Uma coisa que eu ouvi, que eu guardo comigo, irmãos, é que o céu, ele não se impressiona com as riquezas, porque lá no céu é tudo mais esplendoroso do que qualquer riqueza que esse mundo, que uma pessoa pode ter nessa terra. As Ferraris que tem aqui não são comparáveis ao mínimo do céu e da glória. Os anjos não se impressionam, o céu não se impressiona quando ele olha para a terra e vê pessoas aqui cheias de poder, porque o mais fraco dos anjos, com um estalar de dedo, ele destrói milhares aqui na terra, como nós já vimos na Bíblia. Exércitos que foram destruídos por um único anjo. Então o céu não se impressiona por nada dessas coisas. Mas uma coisa impressiona o céu. Quando eles olham para a terra e vê uma pessoa que tem a escolha de fazer ali o pecado, de escolher o pecado, eles olham para uma pessoa que, tendo liberdade de escolha, ela escolhe obedecer e praticar a palavra de Deus, sem que ninguém ali esteja vendo. Sem fazer para que os outros vejam, mas simplesmente porque de coração ali, ele ofereceu uma adoração verdadeira a Deus. E sabe por que impressiona o céu, irmãos? Porque a verdadeira adoração, ela exala um cheiro suave, que chega às narinas de Deus.
e que move o céu em seu favor, em nome de Jesus. 1 de Pedro 1:7, para a gente concluir, ele vai dizer isso para nós. 1 Pedro 1:7. Diz assim: para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Então, irmãos, toda vez que você estiver sendo provado ali, e a sua prova, lembre-se, é a prova da obediência. A fé verdadeira é a fé obediente. Não existe fé verdadeira, uma fé viva, se ela não for acompanhada de obras que condizem com a fé que você confessa. Aleluia! A fé verdadeira é a fé obediente. A prova da nossa fé é a prova da nossa obediência. Em nome de Jesus. E quando nós somos provados, como nós lemos nesse texto de 1 Pedro, logo após a nossa aprovação, Jesus ele está do outro lado ali, com uma nova revelação em nossas vidas, uma transformação que acontece de dentro para fora. Foi através da obediência que a água se transformou em vinho. Foi através da obediência que um homem andou sobre as águas. Pedro ali, ouvindo a voz do Senhor, andou sobre as águas. E é através da nossa obediência que o milagre de Deus acontece na nossa vida. A transformação da velha para a nova criatura. O lugar onde você começa a andar, onde os anjos, eles descem e sobem sobre a sua cabeça. É isso que eu disse aqui agora. Porque o céu, ele se impressiona com a obediência, com a fé verdadeira de um ser humano nessa terra. E aí você será destacado por Deus. Não porque Ele ama você mais do que ama o outro, mas porque você ouviu a sua palavra, confiou nele e praticou aquele que Ele disse. Sabe, irmãos, semana eu presenciei assim, uma situação bem triste, né, de alguém que houve ali uma oportunidade de emprego que surgiu, que chegou até a mim e eu pude passar para uma pessoa. E eu conversei com essa pessoa, ela tem dificuldade com um vício. Eu falei, olha, tem uma oportunidade aqui, se você tem interesse, mas olha, não bebe hoje. Não bebe e tenta se esforçar para que você pegue essa oportunidade. Você está disposto? Eu preciso. Mas para você pegar essa oportunidade, você tem que abrir mão desse vício. Você não vai conseguir se você se deixar levar por isso. Mesmo assim, você quer mesmo? Você quer muito esse emprego, mais do que você beber? Ele, não, eu quero. Então, fica atento aí, não fica em casa, porque eu não sei o momento, o horário e o dia da entrevista. Assim que eu souber, eu te ligo. Tudo bem? Beleza? Beleza, irmão. Obrigado e tal. Beleza. E aí eu fiquei aguardando a pessoa me falar o dia da entrevista, que seria ou no mesmo dia ou no dia seguinte. E eu passei essa informação para a pessoa. Então, no outro dia veio aqui a mensagem para mim, em seguida eu liguei lá. Irmãos, eu não controlei nada. Foi no momento que chegou para mim a informação do horário da entrevista, eu já liguei em seguida. E adivinha? Ele estava bêbado na hora da ligação. Então foi muito triste. E aí ele implorando, me dá uma chance, eu vou tomar um banho. Eu falei, não. Agora, hoje, você não está apto aí nessa entrevista. Hoje não vai rolar. Agora, se vai ter outra chance, já não é comigo. Eu não tenho controle sobre isso. Mas eu te falei ontem. Não bebe. E aí, irmãos, eu reflito, eu olho para a palavra de Deus. O Senhor, Ele sempre nos alerta das coisas. Ele falou para Adão e Eva, não coma dessa árvore, porque no dia que você comer, vocês morrerão. E o que foi que eles fizeram? Eles comeram mesmo assim. E as consequências foram terríveis. E por outro lado, irmãos, quando o Senhor Ele fala conosco, e nós damos ouvidos, é então que nós somos abençoados. Nós recebemos aquilo que Ele tem preparado para nós. Essa é a intenção do Senhor, de nos abençoar. Mas para que nós possamos tomar posse daquilo que Ele preparou para nós, é necessário que a gente ouça a sua palavra e confie.
obedecendo, praticando, com perseverança. Porque tropeçar faz parte do aprendizado. O erro é uma das maiores ferramentas de aprendizado, irmãos. Então errar faz parte. Mas o erro é exceção. O erro é tropeço, não é prática, não é o todo. O erro é a exceção. Nós olhamos para a palavra de Deus e vemos ali Davi, o Senhor expondo ali alguns dos erros que ele cometeu e as consequências que ele passou. Mas nós vemos ali um homem que se arrependia, que buscava o Senhor. E que você vai procurar na Bíblia e talvez não vai encontrar. Ele cometeu o mesmo erro 2 vezes. Ele pode ter cometido algumas vezes os erros ali que a Bíblia mostrou, fora os outros que a Bíblia não mostra. Mas a gente não vai ver ali o mesmo erro. Porque o arrependimento nos leva a uma mudança verdadeira, uma reflexão verdadeira. E a reflexão que nós devemos fazer toda semana, todo dia é: como que eu caminhei durante a semana? Eu fui obediente? Porque é a obediência, irmãos, que vai te levar a viver tudo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Eu ouvi um testemunho, estou fechando aqui, muito abençoado no irmão, que é realmente uma referência para mim. E ele estava contando ali, compartilhando que ele fez 40 anos de ministério, né? E ele estava lembrando do tempo quando ele começou. O Senhor chamou ele de uma maneira onde ele tinha um bom emprego, que ele ganhava muito bem. E ele ouviu a voz do Senhor para ir para o ministério como ajudante na igreja, secretário do pastor. E dentre as atribuições que ele tinha, ele era o motorista da esposa do pastor, levava as crianças na escola. Então, ele era ali, ele tinha no coração dele um chamado para ministrar a palavra, mas o Senhor o chamou primeiro para servir nas pequenas coisas. E aí ele disse assim, né, eu anotei aqui, que ele falou assim, eu deixei o meu trabalho como engenheiro mecânico numa grande empresa em Dallas, Texas, para servir na nossa igreja local. O meu cargo era assistente executivo do pastor principal. Na verdade era um título glorificado para a responsabilidade de golfer, é um termo aqui, mas vai nessa, eu faço tudo, né, assim, vamos dizer assim. Eu quebra-galho. Eu era responsável pelas necessidades pessoais do nosso pastor e da sua esposa, como lavar os seus carros, buscar a roupa na lavanderia, buscar seus filhos na escola, etc. Eu cuidei dos convidados deles, né, que ministrava, ele ia buscar os ministros que vinham de outros lugares no aeroporto, né, e tudo mais. Todos os jovens na equipe... Aí que ele diz aqui, naqueles dias vimos o auge do ministério, como sendo capaz de falar do púlpito e tal. A igreja estava ali bombando, né? Muitos membros e tudo mais. E aí ele falou que um dia, enquanto ele conduzia o carro da mulher do pastor para lavar, o Espírito Santo falou claramente no coração dele e disse assim, filho, se eu te promover ao ministério da palavra, havia uma ênfase no si, será uma promoção no servir. O que ele estava ensinando para ele é que tudo... Quando nós somos chamados para fazer a obra, é servir. Então, se você está servindo no pouco, quando você for promovido para servir no púlpito, não deixa de servir, você não vai ser servido, você vai continuar servindo. E pelo contrário, você vai ser promovido no serviço, você vai servir mais. Foi isso que ele disse aqui. Será uma promoção no servir. Hoje, aí Deus estava falando com ele naquele momento que ele estava lavando carros, né? Não estava pregando a palavra. Se você estragar agora, é só a custa de uma camisa lavada a seco. Agora, se você fizer besteira no ministério da palavra, quando ele colocasse, né, quando Deus colocasse ele ali num lugar mais alto, seria a custa de pessoas. E as pessoas são o que mais me importa. Né? Então, tremendo, né, irmãos? É isso. O Senhor está nos preparando para algo, porque a responsabilidade é muito grande. Uma palavra que nós lançamos pode construir, pode trazer vida, como pode trazer morte. Então nós não podemos se dar o luxo, hoje eu não estou no dia bom, eu vou falar poucas e boas para a igreja. A gente não pode se dar esse luxo, você pode matar alguém naquele dia. Então o Senhor está fazendo uma obra, Ele está provando a nós nas pequenas coisas, na obediência. A verdadeira fé, a verdadeira adoração, ela é expressada pela nossa obediência. Ouvir a palavra de Deus e a obedecer. Amém? Vamos orar em nome de Jesus e agradecer. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo precioso em que pudemos aqui mais uma vez, Senhor, refletir sobre a verdadeira adoração, a verdadeira fé, a verdadeira expressão do amor, Pai, que o Senhor expressou a nós, enviando o seu próprio Filho
E ao olharmos para o Senhor Jesus, nós vemos aqui, Pai, como nós lemos, que Ele mesmo ofereceu o seu corpo para fazer a Tua vontade e para nos mostrar o que é a verdadeira adoração, que não consiste tão somente em nós oferecermos sacrifícios, nos desdobrarmos em tantas coisas para querer comprar a Tua aprovação ou mesmo agradar o Senhor por meio de obras. Mas o que o Senhor nos mostra aqui, Senhor Deus, é que a verdadeira adoração é quando nós ofertamos a nossa própria vida para sacrificar a nossa vontade e fazer a vontade do Senhor, para proporcionar aos outros vida, para proporcionar aos outros luz, para proporcionar aos outros a mão estendida para ajudar, para abençoar, ao ouvirmos a Tua palavra e praticarmos. E o Senhor nos enche de bênçãos. O Senhor nos enche, Pai amado, e nos abençoa com revelações novas, com unção nova, com graça, para vivermos, para subirmos em lugares mais altos, mas não para sermos servidos, mas para servir, continuar servindo. Mas é no pouco que nós somos provados inicialmente, pois a Tua palavra diz que aquele que é fiel no pouco, será no muito, mas aquele que for infiel no pouco, será infiel no muito também. Muitos de nós, Pai, temos ouvido a Tua palavra, temos ouvido o Teu chamado e não temos atendido, porque talvez temos menosprezado as pequenas coisas, as pequenas reuniões, os pequenos grupos, os pequenos ajuntamentos. E é o Senhor que quer fazer uma obra em nós. Mas em nome de Jesus, Pai, abre os nossos olhos para que a gente não venha desperdiçar as oportunidades, mas que nós possamos realmente dar ouvidos àquilo que o Senhor quer falar conosco e confiar, obedecer, porque assim, como diz a Tua palavra, comeremos o melhor desta terra, seremos bem-aventurados, seremos felizes, tão felizes quanto Maria, que foi agraciada e visitada pelo Senhor para gerar o Senhor aqui na terra. Mas a Sua própria palavra nos afirma que bem-aventurados, como Maria ali que foi citada, bem-aventurada aquela que amamentou, que deu à luz, mas aí o Senhor disse que bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. E isso está disponível para nós todos aqui, Senhor, a Tua igreja, nesses dias. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor. Quantas e quantas são as vezes que o Senhor fala conosco, Pai, e nos livra de tantos perigos quando nós damos ouvidos. E quando nós não damos ouvidos, nós quebramos a cara. Mas em nome de Jesus, Pai, se houver vida, se houver ainda esperança, Senhor, nos ajude a nos levantar novamente, para voltar ao início, onde nós não teremos mais vergonha da Tua presença, porque por estarmos praticando coisas más, mas nos arrependendo, voltaremos para a luz, para praticar, Pai amado, obras de justiça, que nos levarão cada vez mais com ousadia para a Tua presença, porque aí nós não teremos mais vergonha, pelo contrário, nós ansiaremos pela Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça esteja conosco e que o Senhor, meu Pai, continue a falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.